Olá a todos. Nós vamos começar agora a estudar a dinâmica de doenças infecciosas em populações. Essa aula vai ser dividida em três partes, e o que nós vamos ver agora é a primeira dessas três partes. Qual é o interesse em estudar a dinâmica de doenças infecciosas em populações? Um dos objetivos é impedir o progresso de epidemias, né, de compreender por que ocorreu aquela epidemia numa certa população e de propor medidas corretivas, né, de medidas de controle ou preventivas para evitar que novas ocorrências aconteçam. Então, qual que vai ser o roteiro? Nós vamos falar um pouco sobre dinâmica de populações, depois sobre a relação hospedeiro-parasita, sobre modelos compartimentais e sobre alguns princípios que são utilizados na modelagem, como o princípio de ação de massas e o teorema do limiar. E no final nós vamos ver alguns exemplos de modelos de transmissão de doenças infecciosas e de controle também. Então, fazendo uma recordação de alguns dos conceitos de epidemiologia, nós temos alguns determinantes de doenças, né, relacionados seja ao ambiente, ao hospedeiro ou ao agente infeccioso. Então, o processo de transmissão e de espalhamento de uma doença depende desses fatores. Então, por exemplo, no caso do meio ambiente, nós temos que alguns fatores como fatores geográficos ou fatores climáticos ou tipo de criação podem interferir na transmissão de uma doença. Alguns fatores relacionados ao hospedeiro, como genótipo, idade, sexo, podem interferir também na suscetibilidade de alguns indivíduos a determinadas infecções. E também temos fatores que estão relacionados ao agente infeccioso, né? Como virulência, que é a capacidade do agente de gerar manifestações mais ou menos severas, patogenicidade, que é a capacidade do agente infeccioso de gerar, de produzir doença, né, no hospedeiro, o gradiente de infecção e o resultado da infecção. Se o indivíduo infectado vai se tornar um portador crônico ou latente, né? Esses fatores acabam influenciando no espalhamento das doenças em populações. Bem, se nós considerarmos então uma interação entre duas espécies, uma espécie que seja uma espécie hospedeiro e uma espécie parasita, eh, essa interação ela pode gerar ou levar a uma pressão de seleção ecológica, né, nessas duas populações. Por exemplo, você pode ter uma espécie de parasita infectando o hospedeiro e você pode ter diferentes linhagens desse parasita com diferentes infectividades ou virulências, né? E isso vai gerar uma pressão na população de hospedeiros e pode ser que alguns hospedeiros sejam selecionados dessa interação. Então, no fundo, essa relação hospedeiro-parasita tem a ver com evolução e coevolução, né, com o processo de seleção natural. É, e isso acaba interferindo na história, evolutiva dessas espécies. Bem, em geral, nós vamos adotar modelos que simplificam a situação de interação entre hospedeiros e parasitas. É muito comum um modelo que leva em conta apenas uma espécie de hospedeiro e apenas uma espécie de parasitas, mas nós temos que levar em conta, nos lembrar que, no fundo, nós temos uma interação de várias espécies, né? E não apenas duas espécies, mas interação de várias espécies, que é uma interação que pode ser bastante complicada e com interferências também de fatores ambientais, como temperatura e umidade. Então, o que a gente pode imaginar é que se uma dessas espécies é controlada ou até mesmo eliminada, isso vai acabar interferindo na interação entre as outras espécies que permanecem no sistema. Então, também aqui mais uma recordação de alguns conceitos de epidemiologia relacionados à transmissão de infecção. Então, a transmissão pode ocorrer de forma horizontal ou vertical, né? De forma vertical é a transmissão que se dá de mãe para filho e horizontal, que é o principal tipo de transmissão que nós vamos ver nos modelos nas próximas aulas, né? Essa transmissão pode ser por contato direto, pode ser direta, por contato direto, ou por perdigotos, gotículas, né, que seriam projeção direta, né? Então isso aqui se daria
através do contato direto. Esse tipo de transmissão se daria através do contato direto entre um hospedeiro infectado e um hospedeiro suscetível. Ela pode ser de uma forma indireta, através de fomites, que são objetos contaminados, ou através de vetores, por exemplo, mosquitos, né? E aí, no caso dos vetores, por exemplo, eles poderiam entrar em contato com o hospedeiro infectado e depois em contato com o hospedeiro suscetível, gerando a transmissão da doença. E também uma transmissão que pode ser por via aérea, em geral com umas distâncias maiores, que pode ser através de poeira ou através de gotículas carregadas pelo vento, né? No caso, então, de transmissão direta, nós temos um contato direto de um hospedeiro suscetível com o hospedeiro infectado, isso pode resultar na transmissão de uma doença. E no caso de uma transmissão indireta, o contato é intermediado por um vetor. Então, o mosquito, por exemplo, poderia picar um hospedeiro infectado e depois picar um hospedeiro suscetível e transmitir a doença para esse hospedeiro suscetível. Quando a gente fala em ocorrência de doenças, nós falamos em. Nós devemos nos lembrar que a ocorrência pode ser descrita em relação a características do hospedeiro. Então, a gente pode falar em prevalência ou incidência de uma certa doença em relação à idade, sexo ou raça do animal. Nós podemos fazer a descrição em relação ao tempo, né, através de séries temporais, e nós podemos fazer a descrição da ocorrência de doença em relação ao espaço, né, em relação à distribuição geográfica. No caso da modelagem, nós vamos desenvolver modelos que tentam prever o que acontece ao longo do tempo, e também há modelos que procuram estimar o que acontece espacialmente no espalhamento de uma doença. Então, mais alguns conceitos básicos de epidemiologia. Um deles é o de endemia e o outro é de epidemia. Então, quando a gente tem uma doença que acontece com uma frequência estável, digamos assim, dentro de uma certa população, com uma prevalência que se mantém dentro de certos limites, numa certa população, nós falamos em endemia. Então, endemia é uma doença, é uma. Já o conceito de epidemia se refere a uma concentração de casos de uma certa doença num determinado local e época, em excesso ao que seria esperado, né, que seria a epidemia. Então, a ocorrência esperada seria a endemia, né, e a epidemia é o que se observa em excesso, aqueles valores de incidência esperados, né. Uma maneira para se diferenciar quantitativamente epidemia de endemia é através do diagrama de controle que é estudado em disciplinas de epidemiologia. Então, apenas uma curiosidade: existe um artigo no Código Penal brasileiro que se refere à epidemia e que diz o seguinte: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos pode resultar numa pena de reclusão de 10 a 15 anos, e se resulta a morte dessa epidemia, a pena é aplicada em dobro, e no caso de culpa, ou seja, sem intenção, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Então, isso é apenas uma curiosidade. Aqui a curva epidêmica, né? A curva epidêmica, então, você tem a introdução de uma doença numa população, ou um aumento em relação ao que era a ocorrência endêmica, que está indicada aqui, né? Então, o número de casos ultrapassa a incidência endêmica, né? O número de casos vai aumentando até atingir um ponto de máximo. Essa aqui é a fase chamada de fase de progressão. Então, atinge esse ponto de máximo e depois pode acontecer do número de casos começar a diminuir até ficar abaixo da ocorrência endêmica, e essa aqui seria a fase de regressão. O formato dessa curva depende do período de incubação, né, da infectividade do agente, da proporção de suscetíveis que estão na população e da densidade de animais. Uma coisa importante é o padrão de distribuição espacial para a transmissão de doenças, né? Então, regiões que têm um adensamento maior de população, tanto de população humana quanto de população animal, podem gerar um favorecimento para o espalhamento de doenças. Então, tem vários
padrões de espalhamento espacial. E, em geral, quando você tem adensamento, ou seja, densidades maiores de animais por quilômetro quadrado, ou mesmo no caso de humanos, densidades maiores de pessoas por quilômetro quadrado, isso pode favorecer o espalhamento de alguns agentes infecciosos. Uma coisa importante é a rede de contatos entre os indivíduos na sua população. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, com alguns animais interagindo. As linhas aqui que unem os diferentes animais mostram que eles têm contato entre si, né? Essa rede de contatos é o que está por trás de um parâmetro que nós vamos ver na modelagem de doenças infecciosas, que é a taxa de contatos potencialmente infectantes. Uma outra coisa importante na modelagem de doenças em populações animais é a distribuição dos rebanhos, né? Então, se a gente tem uma série de fazendas, cada uma dessas fazendas tem um certo rebanho, a proximidade geográfica entre esses rebanhos pode ser importante para o espalhamento de determinadas doenças. A proximidade dos animais, o densamento dos animais em cada rebanho é importante para a transmissão dentro do rebanho, e a proximidade entre as fazendas pode ser importante para a transmissão de algumas doenças entre as fazendas, se essas forem de transmissão aérea, por exemplo, como é o caso da febre aftosa, né? E uma outra maneira de transmissão de doença entre rebanhos é se houver a movimentação por compra e venda de animais de um rebanho para outro. Então, para finalizar essa primeira parte, aqui tem um aspecto que é bastante importante eh, para a modelagem, né? Que é o que acontece na história natural da doença. Então, o que acontece ao longo do tempo? Então, vamos supor que a gente tem aqui um indivíduo, né? Aqui é o ponto de infecção, então ele se infectou, ele passa por um período que é conhecido como período de incubação, né? Que é o período que antecede o aparecimento de sintomas. Então, aqui ao longo do tempo, a gente teria primeiro um período de incubação e depois o aparecimento dos sintomas. Sob o ponto de vista da modelagem, nós vamos supor que nós vamos adotar, né, que existe um período de latência que antecede a um período infeccioso. Então, durante esse período infeccioso, o, a pessoa ou o animal poderia transmitir a doença e nesse período de latência ele já está infectado, mas ainda não transmite a doença infecciosa, tá? O momento em que acontece a passagem de latência para a infecção pode ou não coincidir com o momento em que em que a incubação passa, que o indivíduo que está no período de incubação passa a apresentar sintomas. Então, esses dois momentos podem ou não coincidir, né? Em alguns casos, o aparecimento de sintomas é posterior ao momento em que a pessoa ou animal já passa a transmitir, ou seja, já está no estado infeccioso da doença. Isso pode ser importante para a transmissão da doença infecciosa. Esse é o caso do HIV/AIDS. Então, alguns indivíduos infectados ainda não apresentam sintomas, que seria a AIDS, e nesse intervalo entre o início do período infeccioso e o aparecimento de sintoma, ele está transmitindo a doença, mas ainda não apresentou sintomas, e isso pode ser importante para o espalhamento da doença na população. Então, assim, nós encerramos essa primeira parte da aula sobre dinâmica de doenças infecciosas em populações, e nas próximas partes nós vamos ver o teorema do limiar e o princípio de ação de massas e alguns exemplos de modelos de transmissão de doenças.